Oi, gente. Meu nome é Álvaro, né? Como vocês puderam ver na última aula, eu falei bastante sobre a historiografia da guerra, sobre alguns fatos, alguns eventos e outros detalhes que são relevantes para a gente compreender o que se aconteceu naquele momento no conflito contra o Paraguai. E agora nós vamos falar, como eu havia prometido, sobre as representações, né, da guerra. Nesse momento, é interessante deixar claro que essas representações que eu estou mostrando, majoritariamente são feitas a partir da perspectiva brasileira, né? Eu estou adotando as imagens, estou mostrando algumas das imagens que são feitas pelo Brasil, né? pelos artistas e gravadores brasileiros. Então, esse é um ponto que é interessante da gente perceber antes de qualquer coisa ao analisar essas imagens, né? De forma muito breve, eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa do mestrado e a pesquisa do doutorado. Ao longo dessa aula, eu vou mostrar algumas das imagens da pesquisa do mestrado, algumas também do doutorado, mas eu não quero me enfatizar nisso porque são temas muito vastos e eu geralmente acabo falando mais do que deveria sobre esses temas. Pois bem, no mestrado, eu trabalhei com uma coleção de gravuras e textos intitulada Quadros Históricos da Guerra do Paraguai, onde eram narradas passagens da guerra, né, a partir de imagens e textos. Esse trabalho, para entender essa coleção, foi muito amplo. Eu tive que revirar os arquivos da Biblioteca Nacional para buscar informações sobre quem pintou, quem foram os gravuristas, quem foram os artistas em que as obras foram baseadas e quem escreveu nessa coleção e tudo mais. Felizmente, depois de uma longa busca, eu consegui encontrar bastante informação. E para quem tiver mais interesse sobre essa pesquisa, que fala um pouco da guerra, fala um pouco da imprensa naquele momento, da constituição da imprensa naquele momento, alguns agentes daquele momento que estavam envolvidos não só na imprensa, mas também na arte brasileira, a dissertação ela está disponível no repositório da universidade, né? Então todo mundo pode acessar a dissertação. Basta procurar meu nome, Álvaro Salomão da Cunha, e vocês vão encontrar facilmente, né? Já no doutorado, eu percebendo várias lacunas ao longo da pesquisa no mestrado, eu percebi que o que acontecia? Sabe-se muito sobre... Sabe bastante coisa, na verdade. Não vou falar muito porque nunca é demais. Sabe-se muito sobre a imprensa do século XIX, especificamente naquele momento do conflito. No entanto, os estudos não são muito sistematizados. E aí, eu tive a ideia de pegar dois personagens que são muito conhecidos, né, da imprensa daquele momento, que é o Henrique Flaios e o Ângelo Agostini, e confrontar a produção dos dois. Um é visto como mais voltado à monarquia e o outro é mais crítico, conhecido como abolicionista e republicano. Então a minha ideia é analisar a trajetória desses personagens, mas não só a trajetória deles, mas também as imagens que são produzidas nos periódicos que eles estiverem envolvidos e mostrar sistematicamente não só a posição desses agentes, mas também o que era passado nas reproduções deles e o que era mostrado também nos periódicos que eles tiveram. Entendeu? Essa é a minha ideia. Mas, partindo para o ponto que eu havia falado, nós vamos estudar aqui as produções artísticas sobre o conflito da guerra contra o Paraguai, né? Guerra da Tríplice Aliança, Guerra do Paraguai, etc. É um pouco complicado, até para mim que estuda isso, porque eu evito falar guerra do Paraguai, mas enfim, eu acabo falando. Aqui eu preciso contextualizar brevemente o que é cultura visual, né? Porque nós vamos trabalhar com cultura visual majoritariamente nessa aula. A cultura visual é um campo de estudos que aborda os processos culturais, hábitos, costumes visuais referentes a um ou vários povos, né? Área que, sobretudo, procura entender os aspectos visuais como fonte de transmissão cultural e as relações e interferências que os sistemas culturais acarretam ao processo visual de identificação e entendimento do mundo e da realidade. Por essas razões, geralmente inclui alguma combinação de estudos culturais enfocando aspectos da cultura que se apoiem em imagens. Eu gosto muito desse tipo de análise porque foi através das imagens que eu conheci
melhor a historiografia do conflito. Só que a gente sabe que a imagem ela é uma produção, né? Ela é uma narrativa, é uma linguagem, né? Mas que não necessariamente é verídica, né? Como eu havia dito na aula anterior. Então é sempre bom tomar o cuidado quando for analisar qualquer imagem, né? E aí aqui eu traço brevemente um detalhe, porque eu passei por isso e foi uma dificuldade foi um pouco complicado para mim estudar gravuras, né, na minha coleção da dissertação que não tivessem um estudo sobre. Ou seja, eu tive que tentar constituir uma maneira de entender o que estava se passando na imagem, e não só isso, o que tinha por trás da imagem, quem criou, onde foi veiculado, como isso era vendido, como isso circulava, e felizmente a imprensa ilustrada, a imprensa no geral, na verdade, naquele momento, conseguiu me fornecer fontes para responder uma série de questões que iam surgindo, né? Mas aqui, ó, a gente tem que tentar, antes de mais nada, quando você vai analisar uma imagem, uma estátua ou qualquer outra coisa, todas as informações encontradas sobre esse determinado material. Ficha catalográfica que fala o tamanho, material usado, o ano de produção, etc. A partir desses dados, que são simples, né, gente? Afinal de contas, se você vai no museu, muito provavelmente vai ter uma informação mínima. Embora muitas gravuras, muito material, inclusive no próprio Museu Mariano Procópio, não tem muita informação, e aí nós entramos e tentamos fazer o máximo em cima disso. Eu posso dizer isso também porque o meu objeto de estudo no mestrado, ele surgiu de uma disciplina da professora Mara Alice, né, de Patrimônio Histórico 2, que me fez estudar a rendição de Uruguaiana, que era uma gravura que estava avulsa no museu, e não se tinha mais nenhuma informação sobre. Nenhuma. E eu, a partir disso, comecei a fazer uma série de pesquisas e acabei descobrindo que essa gravura estava dentro de uma coleção com outras gravuras e textos, etc. Então, assim, nós historiadores, a gente tem um papel muito crítico nesse tipo de análise de fonte, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um certo prazer de ser um investigador como se fosse um Sherlock Holmes, assim, de ligar pontos que a gente acha que não tem a ver, mas que tem muito a ver. Por exemplo, você analisa uma obra, uma pintura, uma estátua, uma gravura, etc. E você procura saber mais sobre a pessoa que fez essa gravura, e enfim, o artista que se envolveu nesse processo, ou o periódico que ele foi veiculado. A gente consegue perceber mais detalhes, por exemplo, sobre questões políticas, objetivos com a criação dessa imagem, etc. Essa também é uma outra forma de estudar. A disciplina de Patrimônio Histórico 2, que é uma disciplina que o professor Marais dá, ela é excelente para esse tipo de coisa, e ela é muito interessante porque a gente exerce um poder de investigação de uma forma muito interessante e criativa, porque a gente tem que ser criativo, entendeu? É uma disciplina que abriu portas para mim, que eu particularmente sou muito grato. Foi um dos momentos que eu mais me vi desafiado e que rendeu, felizmente, né? Mas como eu estou dizendo, a gente sabe que não existe uma única forma, né, de analisar uma imagem. A gente pode fazer análise comparativa com outras imagens que falem sobre um determinado tema, por exemplo, uma batalha que tem várias representações, algo que eu fiz na minha dissertação. A gente pode confrontar o que a gravura diz, as informações que tem na ficha catalográfica com a historiografia, e por aí vai. Existem pesquisas que envolvem história da arte, antropologia, psicologia, sociologia. A gente tem uma série de possibilidades para se analisar uma imagem, uma obra, enfim. Cabe à sua criatividade, a uma conexão lógica. Também não adianta você pegar uma imagem e não falar nada sobre a imagem, enfim. É um processo, acho que muito particular e muito enriquecedor para a nossa formação enquanto pesquisadores e pesquisadoras. Naquele momento, né, do século XIX, que é o período onde ocorreu a guerra, a imprensa vivia um momento de muitos avanços. Por que avanços, né? A imagem, ela passava gradativamente a fazer parte do cotidiano da população brasileira, né?
litografias, estilografias, né, que são técnicas de gravação, principalmente a litografia, que ela é uma técnica muito arrojada, barata e com traços bonitos, por assim dizer, elas antecederam o que a gente tem hoje como fotografias, né? Por exemplo, hoje você abre um jornal, abre um website, enfim, sempre vai ter uma imagem. Naquele momento não se tinha ainda a facilidade com daguerreótipo de se veicular essas fotografias em periódicos, eram custosas, etc. A litografia era um processo muito interessante, mas que geralmente era feito por desenhos e também poderia servir como forma de você pegar uma fotografia, transcrever ela para uma litografia e assim veicular nos periódicos. No entanto, embora existisse um mercado ainda em crescimento de fotografias no período da guerra, aqui no Brasil especificamente, só a Semana Ilustrada, que é um periódico do Henrique Flaios, acabou veiculando algumas dessas pequenas gravuras baseadas em fotos, né? Inclusive, existe um trabalho específico que analisa essa produção em especial. Então, é interessante a gente perceber que a litografia ela é um ponto-chave para o avanço da cultura visual no Brasil do século XIX. Então, vocês vão ouvir eu falar muitas e muitas vezes, não só aqui, mas na universidade, sobre litografia. Elas tinham um poder muito interessante, porque a litografia ela pode ser veiculada num jornal. Se você pega e faz uma tradução de uma pintura que está em um museu, que é um espaço restrito, né? O espaço que o Benjamin fala que é sacralizado, né? Que a imagem ela não é acessível a todos, né? E simplesmente você traduz essa ideia que está ali explícita e coloca ela para circular em estampas ou até mesmo nas folhas dos jornais, você dá um poder de alcance muito maior, embora seja interessante notar que a gravura é uma coisa e a pintura, né, a original, por assim dizer, é outra coisa completamente. O Argan chama esse processo de tradução, né? As pinturas sobre a guerra são interessantes, e aqui eu enfatizo 3 pintores, que é o Vitor Meirelles, vocês já devem ter ouvido falar, o Pedro Américo também, e o Eduardo de Martino. O Eduardo de Martino é um pintor menos conhecido, mas que me surpreendeu muito a sua produção, não só no Brasil, mas também na Argentina e no Uruguai. Quando eu fui analisar algumas dessas gravuras dessa coleção, na verdade todas as gravuras da coleção da dissertação, que eu vou mostrar posteriormente, eu descobri que elas eram baseadas em óleos ou esboços desses artistas. Isso também foi muito interessante, porque eu também pude ver, a partir analisando a trajetória, né, a biografia desses 3 personagens, seus interesses no conflito, né, nas reproduções sobre eventos do conflito, que é a guerra contra o Paraguai. Algumas dessas obras elas eram encomendadas, outras não. O Pedro Américo, por exemplo, foi um artista muito interessante. Por quê? Porque ele viu que o Vitor Meirelles fazia pinturas sobre marinha, né? E eu vou mostrar tudo daqui a pouco. E não tinha muita coisa relacionada ao exército brasileiro, né? Não existiam pinturas dos infantes. E aí o Pedro Américo, genialmente, analisando que essas pinturas, né, as gravuras também, assim como a imprensa, elas constituem um mercado. E é interessante analisar isso não só enquanto produção artística puramente, havia um mercado por trás disso, né? E não só um mercado, mas também naquele momento, com essa tentativa de construir uma identidade nacional, essas imagens elas tinham um poder muito mais impactante do que qualquer texto. Até porque naquele momento o Brasil não tinha muitas pessoas letradas. Naquele momento, cerca de 2/3, até mais de 2/3 do Brasil era analfabeto. Ou seja, era uma forma também de utilizar a imagem como uma linguagem mais acessível.
É claro, eu estou fazendo a divagação aqui, mas é interessante perceber que a gravura ela potencializa muito mais o poder dessas obras, né, dessas pinturas que esses artistas fizeram. Né? Elas eram um mercado, como eu havia dito. O gênero de pintura histórica ele ele é baseado em narrativas criadas que não correspondem à realidade. É um outro ponto também que é muito interessante, que vocês já devem ter ouvido falar em alguma aula de história da arte, que elas têm objetivos muito específicos em enfatizar heróis, ou no caso do Eduardo De Martino, que é um personagem interessantíssimo, ele enfatizava, ao invés de personagens, né, de homens e mulheres, enfim, ele enfatizava as embarcações. E por ele ter sido um marinheiro, ele tinha uma precisão no traço tão incrível que depois eu vou mostrar melhor para vocês. Primeiramente, eu vou falar aqui rapidinho do Vitor Meirelles, né? Ele foi professor da Academia Imperial Belas Artes. Ele pintou a abordagem do Encoraçado a Lagoas, né? Combate do Riachuelo, que é uma pintura conhecida. Ele também fez novamente o Combate de Riachuelo, né? Porque agora eu fui ler, eu fiquei um pouco confuso, mas eu lembrei que ele também teve que repetir, porque a primeira versão foi destruída. E também fez a Passagem do Maitá. Ele tem também uma outra coisa que é uma fonte muito interessante, que são os estudos paraguaios, são os cadernos de desenhos que ele fez in loco. Ou seja, Vitor Meirelles foi um pintor e ele foi ao Paraguai e nas localidades onde ocorreram alguns dos conflitos, né? Algumas das batalhas que eu citei na aula anterior. No entanto, há uma crítica que diz que os desenhos são muito cruéis, né? Cheios de sangue e de pedaços de corpos, enquanto a pintura histórica ela não apresenta muito sangue, não apresenta muito essa destruição da guerra. E aí eu explico para vocês. É óbvio, gente. É óbvio. É uma pintura histórica. Ela tem um motivo específico de exaltação dos personagens envolvidos, né? De colocar o vencedor no lugar do vencedor e o vencido no lugar do vencido. Então não tem muito sentido você fazer uma coisa brutal, porque aí você vai vender uma outra ideia. Isso é muito complexo. Então o Vitor Meirelles ele construiu essas narrativas e essa crítica ela não se fundamenta muito. Ele foi lá e desenhou a olho nu o que ele via, ok. Mas a pintura histórica ela é uma produção criada. Ela não é uma representação, não é uma reprodução, aliás, ela não é uma reprodução da realidade, tá? Aqui eu mostro para vocês o combate naval do Riachuelo. Se vocês vão perceber, o vencedor ele está no navio, obviamente, e os vencidos estão no meio do rio, né? É interessante deixar isso claro que não é mar, gente, é rio. As batalhas da Guerra do Paraguai, contra o Paraguai, perdão, elas aconteceram em rios, tá? E aí a gente percebe que existem personagens a serem exaltados, né? A gente percebe lá no fundo o Tamandaré, enfim, a gente percebe que o desenho ele tem um motivo, ele tem um detalhamento muito interessante. Por exemplo, a gente percebe na parte frontal, logo no meio da pintura, um escravo de peito aberto, um soldado de peito aberto, né? E os paraguaios atirando, né, enquanto os brasileiros estão se sentindo exaltados, como vitoriosos, etc. É esse o objetivo da pintura histórica. A pintura histórica mais específica, ela tende a deixar os personagens mais aparentes, né? Traços do rosto, da roupa, etc. Isso é muito interessante também de perceber. Só que aqui, por ser uma batalha naval, ficou um pouco mais difícil. Essa também é uma pintura que causou um certo alvoroço no momento em que ela foi produzida, porque a gente percebe que ela é muito escura. Extremamente escura. E a gente vê que a passagem do Maitá, ela aconteceu nesse dado momento, ela foi criada, o pedido é que ela fosse feita, fosse pintada o momento em que ocorreu a transposição da fortaleza. A gente percebe ao fundo fogo, né? Uma lua meio enuviada ali pelos vapores dos barcos,
uma explosão de um estilhaço que caiu próximo aos navios que estão em primeiro plano. Enfim, ela é uma pintura criada, mas que seguiu alguns pedidos, né, mais rigorosos. E essa pintura, eu particularmente acho ela emblemática demais, porque é difícil você compreender tudo que está se passando ali. E a Praça de Humaitá é um momento muito importante para o conflito, porque era um momento onde a intransponível fortaleza era ultrapassada. Era quase que o Brasil e a Tríplice Aliança estivessem vencendo o conflito, rumo à vitória. Mas, como as coisas não são tão simples assim, não foi bem o que aconteceu posteriormente. Mas é interessante, de qualquer maneira, a gente perceber que essa é uma pintura atípica, né? Por não mostrar com muito detalhamento o que está se ocorrendo. No entanto, ela seguiu o rigor de mostrar como mais ou menos poderia estar o momento onde ocorreu essa passagem. Mas, lembrando, como toda pintura, ela é criada. Aqui um estudo que está na Pinacoteca de São Paulo, a gente já percebe, né, uma calmaria, um período posterior ao conflito, né? E eu acho muito, muito bonita essa escolha de paleta do céu, principalmente, esse luar refletindo no rio e esses destroços na frente que mostram que ali aconteceu um conflito, enfim, é uma outra representação muito interessante. Aqui, a abordagem dos paraguaios no Monitor Alagoas, a gente percebe como outra coisa também que é muito interessante, como que a figura, né, na pintura histórica, como as figuras na pintura histórica, elas têm uma centralidade na imagem, né? A gente vê ali o Brasil dentro de um vapor que está quase, né, rente ao mar, ao rio, né? E o Vitor Meirelles, ele tem uma característica interessante em algumas das pinturas que ele faz, que ele coloca uma espécie de círculo em volta do que é relevante, né, para a pintura histórica. E ao mesmo tempo a gente percebe que em volta, perdão, os paraguaios, eles estão desnudos, uma postura de selvageria, como se fossem índios, como se fossem inferiores, enquanto os brasileiros estão ali bradando suas espadas, dando tiros. É uma coisa que a pintura histórica também ela faz questão de enfatizar, que é o eu, né, o vencedor, e o outro, o vencido, o bárbaro, como eles tinham esse interesse, e como não só a historiografia mais clássica mostra, mas as próprias gravuras e pinturas mostram também, né? Ironicamente, nos periódicos, naquele momento do romantismo, o símbolo maior do Brasil era o índio. Mas, ao mesmo tempo, como forma uma forma pejorativa de se citar os paraguaios, era como se fossem índios bárbaros, da forma que estão nus, com tacapes nas mãos, com um olhar bruto, com ódio. E aí a gente vai ler, por exemplo, o Diário de Dionísio Cerqueira e a historiografia mais recente, a gente vê que a coisa não era bem assim, embora o Paraguai, em determinados momentos da guerra, já estivesse completamente pobre de armamento, né? Inclusive eles derretiam os sinos das igrejas para fazer canhões, né? O canhão cristiano que está no Museu Histórico Nacional tem uma história muito grande com isso. O neto, se não me engano, perdão, bisneto, eu acho, do Solano, que é o canhão de volta, porque é um símbolo nacional, enquanto o Brasil vê que é um troféu de guerra. É uma questão muito complexa, mas enfim. A gente percebe que as produções, elas têm uma visão muito bem definida do eu e do outro. E aqui a gente pode ver mais um detalhe, né? Assim como nas outras que eu mostrei. Umas têm escolhas mais nítidas do que as outras. O Pedro Américo é uma figura que eu tenho muito interesse na história dele. Já li bastante biografia dele, porque ele é um personagem divertido até, para falar a verdade. Ele é conhecido como Papa Medalhas, porque ele sempre foi conhecido por ganhar títulos, por suas produções.
entre 60 e 70, ele realizou algumas dessas principais, né? E, como eu havia dito, ele aproveitou essa lacuna do exército e fez a Batalha de Campo Grande, que o alçou como um nome da pintura nacional naquele momento, e depois ele cresceu e foi produzindo outras coisas, e consequentemente a Batalha do Havaí, que é uma obra que eu mostrei no livro que está aqui atrás, monumental, que se encontra no Museu Nacional de Belas Artes. Ele pintou a Batalha do Havaí, 24 de maio, né, que é a rendição de Uruguaiana, a Batalha de 24 de maio, e a rendição de Uruguaiana, que ele pintou. Eu tenho registros de que ele havia pintado esse esboço, né, e ninguém nunca encontrou, embora a gravura de tradução exista, né. E isso é muito interessante, porque eu acabei lidando com uma espécie de fantasma da original, né. E ele também fez o Passo da Pátria, a Passagem do Chaco. Eu até peço desculpa, porque eu acho que eu coloquei um nome a mais aqui. Eu coloquei a Batalha do Havaí em 2 momentos. Aqui, a Batalha de Campo Grande. E a gente percebe que, como na pintura histórica, os personagens centrais estão bem nítidos, né, no meio da imagem, ao mesmo tempo que os paraguaios estão numa linha abaixo, né? Só que, ao mesmo tempo, aqui a gente vê que a glória ela é misturada com um pouco da dor da guerra, que há um soldado brasileiro baleado em primeiro plano na inferior esquerda, um paraguaio prestes a ser pisoteado, um soldado brasileiro segurando o cavalo e tomando voz de prisão. As pinturas do Pedro Américo, em especial sobre a guerra, né, elas têm uma riqueza de detalhes muito grande. São diversas cenas dentro de uma única cena. A Batalha do Havaí deixa isso muito mais explícito, é um quadro muito denso, mas a Batalha de Campo Grande também tem isso, e a gente pode perceber bem claramente aqui. E outro detalhe que eu gosto de frisar é que, embora agora me fujam os nomes das pessoas que estejam envolvidas aqui, a gente consegue reconhecer o rosto dos personagens, né? E isso é um aspecto muito interessante da pintura histórica, enfatizando aqui a infantaria e a cavalaria, no caso. Agora, a Batalha do Havaí. A Batalha do Havaí ela é imensa. Imensa. Ela é monumental. Quem já teve a oportunidade de... eu até peço desculpa também. A medida que eu acho que não... Não, a medida não está correta. A gente vê aqui um quadro muito grande. E há um fato muito interessante nessa imagem, que logo no meio dela, bem centralizada, não sei se vocês vão conseguir ver meu mouse aí, mas o Pedro Américo se retratou no meio do conflito, que tem personagens como o Duque de Caxias, com um comando maior em cima, na parte de cima, né, naquele morro acima, na esquerda. A gente vê a diferença, né, da questão dos uniformes dos brasileiros para os paraguaios, crianças lutando, famílias se parece que estavam passando ali, sabe? Essa construção muito, muito interessante, né, de um conflito tão grande. Eu acho que, pelo menos para mim, é a pintura mais marcante, por ela ter uma infinidade de detalhes, e detalhes muito, muito fortes, né? Vida e morte muito aproximada, não só do lado do vencedor, mas do vencido, né? A gente vê os personagens heróicos da guerra, né? Os personagens heróicos com posturas de glória, né? Bradando espadas e etc. E a gente vê que tem uma crueza, né? Inocentes no meio, enfim. É uma obra de um tamanho, de uma qualidade interessante, assim, de uma cabeça, né? E o Pedro Américo também, não só nessa obra, mas em outras, ele foi acusado de plágio, né? Em alguns pontos em especial, ele citar outras pinturas que ele havia conhecido. Essa pintura não foi feita no Brasil, ela foi feita em Florença, e
ele até fez depois um discurso sobre o plágio para explicar essas citações. Tal como a citação acadêmica, ele teve essa preocupação de citar outras imagens, mostrando uma certa erudição do que ele havia encontrado em suas viagens, enfim. Essa é uma obra muito interessante, que daria uma aula inteira para analisar cada detalhe dela. Aqui a passagem do Chaco, né? A gente percebe um momento, parece que, na verdade não parece, é um momento de reconhecimento de território, né? E eu acho essa pintura muito bonita, essa ramagem, a vegetação, ela é muito característica do território pantanoso que era Portugal, o território do Chaco ali, era um território muito úmido, né? Os relatos falam que era um lugar ótimo para se pegar doenças enfim, é uma outra reprodução, ao contrário das anteriores, né? E não tem um conflito propriamente dito. Ela parece preceder um conflito. E por último, eu falo aqui do Eduardo De Martino, que é um italiano que acabou se radicando aqui, né, como um pintor de marinhas. Ele aproveitou um diferencial que era pouco explorado na arte brasileira, que era o de pintar propriamente embarcações e momentos históricos dessas embarcações, né? Então, por conta desse passado dele, ele era marinheiro, né? Ele foi marinheiro na Real Escola de Nápoles, depois ele estudou artes plásticas em Nápoles também. O Eduardo De Martino, ele tinha um conhecimento técnico de embarcação que Pedro Américo e Vitor Meirelles não tinham. Então, nas imagens dele, nas produções dele, ele fez muitas produções, e muitas produções pequenas, né? Ao contrário do Vitor Meirelles e do Pedro Américo, que faziam produções maiores, ele fez muitas produções pequenas. Por quê? Porque ele viu um mercado nisso, né? E muitas das obras dele estão em acervos particulares. Nem todas foram encontradas, enfim. Ele é um artista interessante, porque ele tem essa vasta produção, mas muita coisa não é conhecida. Embora o Museu de História Nacional já tenha tido uma exposição sobre o artista. E eu trago algumas das criações dele, que aqui o Bombardeio de Curuzu, né, a gente percebe que à direita estão os brasileiros e à esquerda os paraguaios. A gente percebe isso pelas bandeiras, percebe que é uma nítida divisão entre a obra, e é um momento que a gente percebe que ele enfatiza mais os barcos, as embarcações propriamente, do que os personagens que estão em terra, né? Aqui a mesma coisa, a gente vê que há um detalhamento nas linhas dos barcos, dos navios, e um cuidado nas fumaças do que são dos vapores, né, que saem dos barcos. A gente vê que, diferentemente do que o Vitor Meirelles propõe e o Pedro Américo se propõe, aqui a questão é a embarcação. Ainda que a gente perceba, por exemplo, aqui a Batalha do Riachuelo. Lá no fundo, a postura, né, quem está nas embarcações levantando o cap, bradando, enfim. Mas comparando ao que a gente viu antes, é mínimo. Aqui uma outra reprodução, essa é lindíssima, formidável. A cor do céu é muito bonita. A forma com a qual o vapor, a fumaça e tudo se mistura, né? A gente percebe um maior detalhamento também aqui dos personagens paraguaios em primeiro plano, né? Saindo derrotados, as embarcações caídas. E as barrancas, que eu acho muito interessante, que nas duas imagens nós percebemos as barrancas, né? Aqui a abordagem do Encoraçado Barroso, né? E a gente consegue perceber que os paraguaios eles tinham esse fator surpresa de chegar na calada da noite com essas chatas, que eram navios, que eram chalanas, barquinhos, né? Canoas, né? Que eram silenciosos, ao contrário dos vapores, e que sumiam no escuro, né? Embora aqui a gente perceba que não se sabe se era uma noite de lua cheia ou não, mas esse artifício foi bem utilizado pelo pintor para colocar em primeiro plano as embarcações indo ao ataque dos brasileiros. Aqui eu vou falar um pouquinho das fotografias, né? Que foram feitas a partir do daguerreótipo, que é o precedente do que a gente tem hoje, né? Como a máquina fotográfica e a câmera digital, enfim.
Ela fixava as imagens obtidas na câmara escura numa folha de prata sobre uma folha de cobre. Era uma tecnologia que você precisava ficar muito tempo parado, enfim, para a guerra era muito complexo e no calor da batalha era complicado tirar fotos, tanto que alguns álbuns eram vendidos mais com a parte posterior da guerra. E isso causou uma ojeriza muito grande na população, porque eram mortos, enfim, eram poses forçadas e etc. No período da guerra, essa questão da fotografia foi pouco difundida por aqui, embora fosse suporte para gravuras de tradução que circulavam não só em periódicos, mas também como estampas, né? E também pouquíssimas pessoas adquiriram fotografias naquele momento. Inclusive, alguns historiadores, algumas histórias falam que Dom Pedro II foi um dos primeiros fotógrafos que se teve aqui no Brasil. Como eu havia dito, as fotografias elas foram inspiração para esses pintores gravuristas, e é interessante porque ela é o primórdio da fotografia. Aqui eu trago um exemplo interessante que é de transposição, né, da fotografia propriamente para litogravura. A gente vê que a diferença de traço existe, mas a fotografia também permite uma manipulação de fundo, etc., assim como a litogravura, e, consequentemente, a pintura, né? E é bonito porque os personagens, eles, por exemplo, a pintura da cor, que a fotografia naquele momento não tinha. As fotografias com cor que tinha na época eram aquareladas, eram pintadas à mão. Vocês já devem ter visto na casa dos avós, dos bisavós, enfim, que tinham algumas imagens que eram com cores meio artificiais. Então, é mais ou menos essa técnica da aquarela sobre a fotografia. Aqui uma das fotografias dos paraguaios. A gente percebe que qualquer movimento, o borrão surgia, né? Então tem muitas pessoas com a face borrada por conta da exposição da luz, na hora que a câmera escura ia fazer a captação e acabava dando esse borrão, né? Aqui a gente percebe soldados brasileiros, né? Todos fardados, em posição, né? Preparados ali. Eu não sei, mas eu acredito que essa imagem tenha uma edição, né? O famoso Photoshop naquele momento. Eles também faziam recortes e fotografavam fotografias e criavam edições sobre as imagens, etc. Enfim, nem tudo que estava na fotografia era propriamente real. Ela também é uma construção. Claro, feita de uma forma distinta da pintura, mas ela ainda tem seus aspectos de construção, né? E um detalhe muito importante é que ela também tem um quê da perspectiva do fotógrafo. Aqui a Batesia fez esses álbuns, né, que eu falei que causaram uma certa ojeriza, né? A gente percebe que tem restos, é uma coisa forte, né? Muito forte. Como que o Vitor Meirelles, por exemplo, colocaria isso nas suas obras, né? E para exaltar uma glória, sendo que tem cadáveres, uma coisa extremamente cruel. Então é um ponto a se pensar e uma divergência possível que a fotografia tem da pintura histórica, ressaltando que que a fotografia ela também pode ter uma montagem por trás, tá? Outra fotografia do Exército Brasileiro em revista, já no final do conflito, né? É uma imagem interessante, embora pouco detalhada, né? Por conta da distância e da baixa qualidade. Aqui mais uma foto da Bates Companhia, né? De mais paraguaios e alguns soldados brasileiros a gente percebe, né? Pelo fardão azul marinho e o cap branco. Aqui a mesma coisa, né? Soldados brasileiros em procissão para Nossa Senhora da Conceição em Itaí. É muito interessante também, se a gente fosse analisar a questão da fé na guerra, é muito forte. Os soldados eram muito devotos. Naquele momento o Brasil era cristão, né? Era um país propriamente católico. E não é muito incomum encontrar passagens sobre momentos de oração, momentos de
de falas de fé em diários e, enfim, e na própria historiografia. Essa é a última foto do Solano Lopes em 1870, está no livro do Duarte-Otto. O Solano, a gente percebe aí, ele era um personagem icônico, né? Ele tinha uma barba cheia, um olhar meio... um olhar muito penetrante, um personagem muito interessante quando você vai lendo. E eu vou ver se eu acho que nesse slide tem, mas ele era muito zombado pela imprensa brasileira, né? Ele era vestido como um homem gordo, farto de comer e beber, enquanto seus soldados morriam desnutridos pelas doenças. Também é um outro problema que a guerra teve. Que, alguns historiadores dizem que a guerra matou mais por doenças do que propriamente por conflitos, né? E o Brasil ele tem um aspecto muito específico, porque muitos batalhões de voluntários marchavam, né, do norte e nordeste, inclusive, é importante frisar, a Bahia se eu não me engano, foi o estado onde mais serviu voluntários ao exército brasileiro, e esse pessoal muitas das vezes marchava de lá até o Rio de Janeiro, para só no Rio de Janeiro embarcar para o sul. Então, nesses caminhos, né, a retirada da Laguna é um exemplo de marchas que ocorreram, né? E que a gente vê que muita gente morreu por questões de doença. Até a diarreia naquele momento matava os soldados, é importante deixar isso claro. A saúde era mínima, os hospitais de campanha, segundo relatos do Dionísio Cerqueira, por exemplo, tinham até médicos, né? A gente conhece a Ana Nery, né, como uma grande referência da enfermaria naquele momento, mas o Dionísio Cerqueira diz que existiam médicos que não eram formados em medicina, que haviam sido reprovados em escolas de medicina e que iam lá e cortavam. Nossa, é uma coisa assim muito, muito terrível, né? E naquele momento também é interessante perceber que era muito limitada a questão da saúde em campo de batalha, né? Ainda mais um país, em um continente em que a gente ainda tinha uma série de atrasos, né, em questão tecnológica. Aqui um oficial de cavalaria brasileiro e um soldado paraguaio. A gente percebe a diferença nas vestimentas. Não dá para dizer especificamente se essa foto tem uma questão de ser montada ou não, mas a gente vê que o paraguaio geralmente é retratado descalço e muitos deles marchavam por terrenos assim terríveis, descalço, né? Enquanto os brasileiros sofriam, né? O próprio Dionísio fala muito sobre questão de trocar de bota, de machucado nos pés e etc. Enquanto os paraguaios eles tinham tanto conhecimento do terreno onde eles estavam lutando que eles conseguiam correr e andar sem nenhum calçamento nos pés. Aqui, a imprensa no século XIX, né, a circulação de desenhos era muito constante, né? Muitas coisas vinham do sul, e a imprensa reproduzia, ou pelo menos recebia relatos, croquis, e aí criava-se coisa em cima dessas informações. Isso é muito importante também, essa tradução do que vinha de lá, e enfim, isso era muito comum na imprensa. Os jornais não necessariamente tinham lá uns enviados de guerra, mas muitas pessoas faziam essa espécie de papel de enviado, mandando material para os periódicos, né? E era muito comum você ver isso citado em alguns periódicos. Por quê? Porque era uma forma de mostrar que aquele periódico estava comprometido com uma cobertura do conflito e trazendo informações verdadeiras, né, que vinham de soldados que estavam em loco. A litografia foi a principal forma de reprodução dessas imagens, né, desses croquis, de traduzir essas cartas e relatos de soldados e outras pessoas que estavam envolvidas lá no sul, né? É interessante demais porque a tradução de cartas era uma coisa que dava imagem a algo que estava escrito, né? E isso demandava uma criatividade do artista, do gravurista, do pintor, enfim, que tinha esse papel de criar a imagem. Por quê? Porque a imagem era cada vez mais atraente para a população. A imagem era uma linguagem muito mais fácil do que a própria alfabetização, né? Como eu havia dito, mais de 2/3 da população naquele momento não sabiam
ler e escrever. Aqui eu trago para vocês para explicar como que funciona esse processo litográfico, né? Lito, pedra, grafém, escrever. Essa foi uma técnica descoberta no final do século XVIII, perdão, pelo Alois Sennefelder. Ela foi criada por ele para fazer esse tipo de impressão. A gente percebe ali que é uma pedra que você faz o desenho com materiais gordurosos e como se fosse um carimbo, um processo de um carimbo, né, que dá origem à imagem. Agora pense vocês, a gente está vendo aí a pedra litográfica propriamente como se fosse um carimbo, né? Mas existiam também rolos litográficos que foram inventados posteriormente para agilizar o processo, ou seja, um rolo litográfico ele produzia muito mais imagens, ou seja, esses periódicos tinham um poder de criar mais e mais e mais folhas ilustradas, né? Aqui eu trago um exemplo, que é um dos periódicos que eu estudo no doutorado, né, que é a Semana Ilustrada. A gente percebe na primeira imagem onde está escrito Semana Ilustrada ali, a figura do Doutor Semana, que era um personagem que era uma espécie de narrador que falava pelas pessoas envolvidas no periódico. Inclusive, as Badaladas do Doutor Semana, que inclusive é um livro que já existe atualmente, era uma coluna que tinha na Semana Ilustrada, ela foi escrita pelo Machado de Assis, né? E a gente vê, ele é um figurão, um cabeçudo, né? E aí, como eu havia dito, ele narra, então ele está sempre presente em acontecimentos, ali o embarque dos soldados para o sul, né? E, enfim, embaixo na queda de Uruguaiana é interessante que o seu fiel escudeiro, né, que é o moleque, que é esse menino com a cartola na mão, ele está mostrando uma carta escrita Queda de Uruguaiana pro Solano Lopes. E a gente percebe que o Solano Lopes ele tem traços muito cômicos, ao contrário daquela foto que a gente acabou de ver, né? Então, assim, esses desenhos eles tinham um tom humorístico muito forte, né? Não só aqui na Semana, mas também na vida fluminense, que, diga-se de passagem, a gente percebe que tem um risco muito mais bem elaborado e um senso crítico muito mais forte. Eu acho a vida fluminense tem imagens assim muito fortes, inclusive a gente vê o Dom Pedro dormindo com um jornal na mão. O tempo todo o Dom Pedro era criticado, ao contrário de Semana Ilustrada, que era mais voltada à monarquia. Na imagem acima nós temos ali a Batalha do Havaí, né, cheia de pessoas fazendo, e que é uma coisa muito interessante, que é uma pintura monumental que não é possível uma pessoa só ter feito. Enfim, a gente sabe que existiam ajudantes, etc. Mas, enfim, o Ângelo Agostini também gostava de cutucar o Pedro Américo. O Ângelo Agostini era muito crítico a esses pintores que faziam narrativas em prol de exaltar os feitos do exército e da marinha, enfim. Agora, eu acho que as imagens de escravidão do Ângelo Agostini são as imagens mais marcantes. A gente percebe que está central superior essa imagem de um soldado condecorado chegando ao Brasil, retornando ao Brasil e vendo a sua mãe sendo açoitada. Ele voltava liberto, mas a mãe não. É uma questão muito delicada. Por quê? Porque ele volta para uma realidade que ele achava que era comum a ele, mas ele vê que não é. Ele está vendo sua mãe ali sofrendo a duras penas, né? Sendo chibatada por um capataz, e, enfim, é uma coisa muito forte. E aí essa posição dele de choque, ela mostra, né, o choque de realidade desse soldado. E, enfim, existem análises, né? O Marcelo Balaban tem uma análise muito interessante dessa imagem, e não só dessa imagem, mas da produção da Agostini. E a gente percebe embaixo também uma outra gravura, né, sobre a escravidão, né, de um homem branco com chicote montado em cima de um negro. Então, assim, é nítida a questão do abolicionismo e, consequentemente, também
de um certo republicanismo. É interessante notar que nem todo republicano é abolicionista, tá? É uma coisa que a gente toma como comum. Ah, republicano é abolicionista. Não é bem assim, tá? Mas enfim, esses são alguns dos desenhos que a gente percebia nos periódicos daquele momento. Agora aqui eu trago algumas das coisas que eu encontrei no Museu Mariano Procópio, né? E dentre elas as gravuras da minha pesquisa. Esse é um lenço, né? Vista geral do Teatro da Guerra do Paraguai, né? Eles utilizavam essa espécie de balão, né, do aeronauta para fazer reconhecimento das áreas, né, do Paraguai. Eles não conheciam absolutamente nada em volta do Rio Paraguai. Os soldados não conheciam o território paraguaio. Isso foi um problema. As defesas naturais atrasaram muito o conflito. E é engraçado que nessa vista geral do Teatro da Guerra a gente adota uma perspectiva que não é a do balão. E mais do que isso, aí tá tudo bem, tá tudo o céu limpo, tudo muito perfeito. E a imagem ainda faz questão de frisar o quê? Onde ficam os acampamentos, Tuiuti, o Rio Paraguai, onde é o Chaco e etc. Só que, na verdade, na história, né, o Francisco Doratioto e outros historiadores trazem fatos muito interessantes, é que esses balões, quando eles eram alçados ao ar, muitas vezes os soldados tentavam atirar neles. Só que por conta da arma não ter uma potência, muitas das vezes as balas não chegavam, né? E pior ainda, quando os soldados viam que um balão subia, eles faziam fumaça para a visibilidade do aeronauta ficar encoberta e eles não conseguirem fazer essa análise do território. E tem outras questões também, inclusive gravuras que foram feitas no Paraguai, de quando esses balões eram alçados ao ar, os paraguaios mostrando as nádegas, mostrando a bunda pro aeronauta, com a forma de ironizar. É interessante, né? Porque nessa imagem ela tem uma descrição, inclusive essa imagem é um lenço, né? Mas ela é baseada, e como a gente pode perceber até pelo estilo, né? Ela também é uma gravura. Aqui uma medalha de voluntário da pátria, encontrada aqui no museu. Um prato sobre a Batalha de Lomas Valentinas. A gente percebe escrito, né? Batalha de Lomas Valentinas. Aqui um estudo do Vitor Meirelles, né? O tipo paraguaio. Uma estátua do Almirante Barroso, do Cepina. Eu particularmente não conheço muito a estátua, mas a gente percebe que é um momento de exaltação, provavelmente baseado em alguma vitória, alguma narrativa sobre algum êxito do Barroso. Pintada da retirada da Laguna, que já é de 63, 1963, já é mais nova, né? Aqui uma fotografia do Conde D e os oficiais do Estado. Outra fotografia do Conde D também com os oficiais. Muito semelhante. Aqui tem um detalhe muito interessante que a fotografia ela tem escrito em lápis, né? Alguns detalhes. E a gente vê a identificação de cada um, né, com um número embaixo. Né, o número 7 é a Sua Alteza, o Conde D. Aqui, gente, onde foi mais ou menos onde aconteceu o ponto de virada da minha vida acadêmica. Essa é uma das gravuras que faz parte dos quadros históricos da Guerra do Paraguai. Só que, no entanto, quando eu encontrei essas imagens aqui no Museu Mariano Procópio, né, graças a um site que eles têm disponibilizado com várias imagens do acervo, não se tinha mais nenhuma informação a não ser as que estão aí na imagem, né? Então a gente percebe aí o combate naval do Riachuelo, né? Essa é a única imagem presente na coleção que não é necessariamente baseada em algum artista. Muito provavelmente a autoria dela é do Ângelo Agostini, que se baseou em obras do Vitor Meirelles e muito mais mesmo do Eduardo De Martino, como a gente pôde ver no início dessa apresentação. Aqui o Passo da Pátria.
A passagem do Curuzu também faz parte da coleção. A gente vê que a gravura ela tem um detalhe também que ela cita embaixo, não está dando para ver que a autoria, né, ela é baseada em obra do Eduardo de Martino, e eu inclusive consegui encontrar a informação de que o Eduardo de Martino havia mandado desenhos, né, para constituir essa coleção, já na Europa, em retorno à Europa, ele já não estava no Brasil mais. A gente vê que a gravura também ela tem um outro detalhe, que ela tem pequenas legendas mostrando o nome das embarcações, nome de alguns personagens, o que estava acontecendo, tudo de forma muito resumida. Passagem do Curuzu novamente. Tá vendo? A gente percebe que às vezes essas imagens eram reproduzidas e elas ficavam espelhadas. E com diferença de material e em alguns traços também, porque eram feitas por artistas distintos. Aqui a rendição de Uruguaiana, que foi a grande descoberta que eu fiz e o início de tudo isso que aconteceu na minha vida. E a gente percebe especial, eu acho essa imagem muito interessante, porque eu fiz uma comparação com uma série de pinturas e gravuras de rendição da guerra, das guerras napoleônicas, e a gente percebe em vários momentos Napoleão sendo narrado dessa mesma maneira, ou em cima do cavalo, ou sempre numa posição superior ao vencido. Aqui a gente vê nitidamente na imagem, né, quem venceu e quem perdeu, o vencedor e o vencido, né? Os paraguaios estão numa posição inferior, enquanto Dom Pedro II, junto do Bartolomeu Mitre, tá ali e tá todo com a comitiva, né, rendendo o Uruguaiana, né, porque o Estigarribia foi se render a Dom Pedro II. Inclusive, existem muitos relatos de que o Estigarribia foi muito bem tratado no Rio de Janeiro, quando ele foi feito prisioneiro, e que isso incomodou a população, porque um homem que invadiu o Brasil e tomou uma cidade é tratado como um rei e não como um prisioneiro, e isso causou uma série de críticas na imprensa naquele momento. E, enfim, essa foi uma imagem marcante para minha vida e, claro, estou fazendo uma análise muito breve dela. A gente percebe aqui também, ó, logo aí embaixo, os personagens que estão presentes nela, me ajudou muito na identificação, sobretudo de uma pessoa que vinha crua, né, da história econômica para a história da arte, e desde então eu me encantei tanto pelas imagens que eu aprendi e acabei reconhecendo vários dos personagens pelo hábito de estudar essas imagens. É engraçado porque se eu, no século XXI, tive essa educação, imagina para quem só via essas imagens, né? Como que isso não funcionava muito bem, né? Para mostrar quem venceu, quem perdeu, quem estava na frente do exército, quem estava envolvido. Então é um ponto muito interessante. Aqui o reconhecimento de Humaitá também. Todas essas gravuras que eu mostrei, elas são parte da coleção Quadros Históricos da Guerra do Paraguai. Outra versão, né, mostrando mais claramente quem está: Infantaria Brasileira, Barão do Triunfo, Visconde do Herval. Aqui nós temos também um detalhamento de quem foi o desenhista, né, que é o Pontremoli, que fez esse desenho baseado em um desenho do Eduardo de Martino. O Eduardo de Martino, embora eu tenha falado que ele é mais habituado a pintar marinhas, ele também fez algumas pinturas baseadas na infantaria, embora não tivessem lá a mesma qualidade, enfim. Aqui o Ataque da Ilha da Redenção, a gente percebe muitos detalhes, né? É uma imagem que não demanda de uma grande qualidade, mas ela narra bastante o que aconteceu, como eram dispostas, mais ou menos, as coisas, embora seja novamente necessário citar que não é bem assim que as coisas funcionam. A gente sabe que é uma coisa criada. E, por exemplo, o Pedro Américo está atribuído aqui como autoria, mas, né, pouco se sabe. E, enfim, embora também o Pedro Américo estivesse mais atento a essas sessões do conflito, é tudo criação, não é nem tudo que está ali é exatamente como é. É claro que a realidade ela serve como referência, mas ela não é o único parâmetro, né? Como eu havia dito. E a gente percebe que aqui
não tem aquela preocupação tão latente da pintura histórica de enfatizar vários personagens. Então ela tem um panorama mais geral, mas ainda assim a gente consegue ver pelas legendas abaixo os personagens relevantes que estão presentes. Aqui, a passagem do Maitá, aquela pintura escura que eu mostrei, né, do Vitor Meirelles, ela foi traduzida de uma forma mais clara com uma técnica conhecida como chiné-collé, que é uma folha de seda avermelhada que dá esse tom ao fundo. Não sei se vocês conseguem ver, mas ela dá um tom avermelhado a uma pintura que é uma gravura, perdão, em preto e branco. E aqui a gente vê que a ideia do Souza Lobo, que foi o tradutor, né, o litógrafo, ele deixa a imagem muito mais clara para a gente entender o que está acontecendo, né? Então é interessante perceber que a tradução ela tem a ideia da original, mas ela não é a original, tá? É interessante porque essa é uma escolha muito inteligente do Souza Lobo para mostrar o que está se passando durante a passagem. Aqui uma cena histórica, né, que é do Barão do Triunfo. O Barão do Triunfo é um personagem central. É interessante porque essa gravura baseada em desenho do De Martino, eu consegui encontrar 2 ou 3 esboços do De Martino para ela. E isso foi muito legal, porque eu não tinha nenhuma informação sobre nenhuma imagem, nenhuma produção do De Martino naquele momento sobre o exército. Só que depois, ao longo do tempo, eu fui descobrindo várias outras imagens do De Martino que falavam sobre a infantaria. Aqui o assalto à ocupação de Curuzu, que segundo o consta, é de autoria do Vitor Meirelles, e a gente percebe essa formação que eu havia falado de circular em volta dos principais personagens, né? Embora a imagem não esteja muito boa aqui. Para quem tiver interesse em ver essas imagens e as comparações que eu faço, e as análises um pouco mais detalhadas do que eu estou dizendo aqui, porque são muitas, né? A minha dissertação tem tudo isso, então vocês podem procurar a dissertação no banco de dissertações e teses da UFJF, ou podem me pedir, falar com a Maralice. Enfim. Também tem aqui o que eu não trago tanta coisa, mas as produções internacionais. Por que eu falo dessas produções internacionais? Porque ao longo da minha pesquisa eu descobri que muitas dessas imagens elas circularam também na Europa, né? E faziam um nome, e não só faziam um nome do que acontecia do Brasil no momento do conflito, mas também fomentavam a discussão da guerra do Brasil contra o Paraguai, né? Da guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. O Barão do Rio Branco, né, que na época ele assinava como Paran Júnior, ele foi conhecido também por não só ser o patrono da diplomacia brasileira, mas também por ser um personagem que enviou informações sobre o conflito não só para a Semana Ilustrada, né, que era um periódico muito mais voltado à monarquia, né, mas também para o francês L'Illustration. E isso é interessante porque a gente percebe e em muitos outros exemplos, né, que essas imagens circularam além mar. Não só essas imagens que eu estou falando que o Barão do Rio Branco enviava, mas também a própria coleção Quadros Históricos da Guerra do Paraguai tiveram um papel interessante para a diplomacia brasileira. Por quê? Essa coleção foi feita no pós-guerra, né? No pós-guerra comemorou-se a vitória, né? Embora tivéssemos uma série de problemas, como principalmente, né, a questão financeira. Dito isso, a coleção ela foi utilizada pela diplomacia brasileira como forma de enviar alegações estrangeiras esses feitos nacionais, né, do Brasil e da Tríplice Aliança. Aqui no caso, né, dos quadros históricos, foram muito mais voltados para o Exército Brasileiro. E também essas imagens foram utilizadas para exaltar esses feitos não só internacionalmente, mas também nacionalmente. Foram enviadas para alegações distantes, né? Por exemplo, Pará, a Bahia, enfim, várias outras. Aqui é uma imagem que foi enviada por Illustration. Aqui não tem o... Aqui a gente consegue perceber pela descrição que foi o Barão do Rio Branco que enviou. Aqui a mesma coisa.
Aqui é um croquis de outro personagem, mas a gente percebe que, né, essas imagens elas tinham essa circulação, demoravam cerca de 30 dias a 35 dias para atravessar o oceano, até o momento de... Também, depois que chegavam, elas tinham que ser desenhadas e impressas. Mais uma. O ataque da Ilha do Cabrita. Essa aqui não é na França, é do Harper's New Monthly Magazine. Enfim, concluindo, eu sei que ficou extenso, são muitas imagens, muitas análises, eu podia ter aprofundado em umas e deixado outras, mas para mostrar para vocês a totalidade das produções, pelo menos em sua grande maioria pictóricas, né? Essa produção iconográfica da guerra, ela teve uma ideia e serviu para difundir a imagem de uma pátria vitoriosa e civilizada para além do território nacional e também no território nacional, porque a guerra, de certa maneira, causou uma mobilização nacional. Claro que não como as coisas que ocorrem atualmente, mas ainda teve uma mobilização. Muitos soldados que foram voluntários e não foram forçosamente colocados no exército, eles iam por amor à pátria. É uma coisa que no século XIX era muito constante, no século XVIII idem, enfim. Essas narrativas que a gente percebe aqui, essas imagens, elas criaram uma série de narrativas sobre a guerra. Não só criaram, e também trouxeram de forma ilustrada, né? Era uma revolução naquele momento da imprensa essas imagens circularem de tal forma como circulou. Jornais, eles saíam do Rio e iam para outras províncias, e a gente acaba falando muito do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a capital, mas São Paulo também tinha periódicos, o Ângelo Agostini escreveu lá, o Ângelo Agostini junto com o Luiz Gama, e depois ele veio para o Rio de Janeiro. É interessante analisar que a imprensa teve um papel muito forte. Enfim, concluindo, as produções são muitas e espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês um pouquinho disso e que essa apresentação, que acabou ficando um pouco grande também, ela seja útil e que caso vocês tenham interesse em saber sobre a guerra, vocês podem entrar em contato comigo sobre essas reproduções. Se vocês quiserem estudar litogravura, que é algo que é pouco estudado, porque na história da arte a gravura sempre foi jogada mais para o lado da técnica do que propriamente para a arte, mas enfim, se vocês tiverem interesse de saber um pouco mais sobre isso, minha dissertação está disponível e quem quiser conversar, é muito fácil me encontrar, a Maralice pode passar meu e-mail para vocês, e enfim, no início da apresentação da primeira aula também eu deixei o e-mail lá. E é isso, gente, muito obrigado e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!